Então, a gente não abre mão de uma escola forte, com resultados, dando o melhor do ensino para o aluno. Mas a primícia do nosso colégio é falar de Jesus. Jesus, ele está no centro da nossa escola. Então, assim, eu não perco nenhuma oportunidade e nenhum momento a gente fala da palavra. Eu digo que nós somos o camuflado. Nós aparecemos como escola e ali a gente fala da palavra, aí tem pai que não é convertido e se converte. Temos casos, e muitos casos durante esses 10 anos, de pessoas convertidas, porque a criança fala assim: mãe, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a igreja onde canta os louvores igual acontece da escola. Aí os pais, a criança insiste, aí o pai vai procurar uma igreja, quando ele vê, ele já está convertido, descendo as águas. Então eu creio que o nosso chamado é falar de Jesus através da educação. Que bênção. E faz toda a diferença, né, Adriana? Faz toda a Porque diferença. a gente sente falta disso, né? Eu conheci a escola e a minha vontade era levar meus filhos para lá, mas não tinha como. Mas, assim, por quê? Né? A minha visão como mãe faz a diferença. Os nossos filhos ficam nas escolas e a gente não sabe o que eles estão consumindo de conhecimento, de cultura. A gente sabe ali o que vem de material didático. Mas o que tem o extra? O que um professor está ensinando? Porque os nossos filhos, eles passam muito tempo ali. Os meus estudam meio período, mas tem muita criança que estuda em período semi-integral ou integral. E esse tempo que eles estão ali é um tempo que eu não estou acompanhando. Então, eu não sei o que está dando. E quando vocês trazem, né, que em uma aula de sociologia, vocês conseguem incluir a palavra de Deus, vocês estão dando matemática, vocês conseguem incluir, então isso faz uma diferença. Nós somos carentes desse tipo de educação. Então, por isso que o seu projeto, né, o projeto que Deus colocou no seu coração, é um projeto que ele está crescendo e vai crescer cada vez mais, porque é algo diferenciado. O seu trabalho é diferenciado, né? Deus colocou, e quando ele coloca a mão, ele vai arrumando e ele vai levando, ele vai conduzindo, e essa é a maneira. E é muito lindo ver. Eu já vi, né, alguns vídeos, você mostrou, a gente acompanha nas redes sociais, e assim, é muito lindo de ver esse projeto. E ver que uma mulher de Deus, obediente, como você falou, é improvável, você está ali, você está fazendo a diferença. Claro que você tem ajuda, você tem seu esposo, Sim. Você tem hoje seus filhos, você tem, né, as profissionais que estão ali, mas você deu o pontapé inicial. Foi algo que nasceu no seu coração. E isso é algo que faz essa diferença. Tem o seu DNA no projeto. Tem o seu DNA. Então, você é assim, você passa. Então, seus funcionários, eles são o que você é. A sua escola é o que você é. Então, essa é a diferença. E, Adriana, e quais foram os desafios ao longo desses anos que você teve, né? Acredito que a luta, não só física, né, mas a luta espiritual deve ser bem grande, é uma batalha, porque você está pegando exatamente no nosso futuro, né? Porque os nossos filhos é o nosso futuro. E é onde o alvo maior são eles. E eu queria que você compartilhasse quais foram os seus maiores desafios e como que a Adriana enxergou e conseguiu dar a volta por cima e ir contornando. Quais foram esses maiores desafios ao longo desses anos que você enfrentou? Olha, acho que todos os momentos são desafiadores, né? Porque assim, a escola ela começou sem nenhum aluno. E eu lembro que nós fizemos 3 matrículas em 3 meses. E o maior desafio foi quando eu entendi que não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus.
Então, eu acredito que, primeiramente, essa escola realmente nasceu no coração de Deus. Sim. E Ele me escolheu porque um dia eu perguntei para Deus, Senhor, mas por quê? Olha, eu acabei de me converter, eu sou uma professora de educação física. E Deus falou claramente para mim, pela ousadia. Talvez Ele já entendesse aquilo que a escola, até onde a escola ia chegar, que eu acredito que ainda não chegamos no que Deus deseja, mas, né, crescemos bastante. Mas quando eu abri, que tinha 3 alunos, ali foi um desafio, porque eu não entendi, porque antes de ter a minha escola, eu fui sócia de uma escola. E aí, com 6 meses de sociedade, não era... Eu percebi que eu não fazia parte daquilo. Não era a minha história, eu estava vivendo a história de outra pessoa. E é tão engraçado que a gente, mas Deus permite. Sim. Quando eu passei por lá, eu depois de um tempo falei, meu Deus, por que eu fui? Hoje eu estava no caminho, eu até falei, alguma coisa tinha para eu passar por ali, mas eu tenho certeza daquilo que eu não deveria fazer na minha escola. Muitas coisas que eu vivi ali, era Deus já me mostrando, você não vai fazer dessa maneira. E aí, quando eu abri a escola, e não crescia, em 3 meses, eu com 3 alunos, com só meu marido trabalhando, eu me questionei se era algo da minha carne que eu abri a escola, se era algo porque eu queria provar que eu poderia, ou era algo mesmo, uma direção de Deus. E ali eu entrei num conflito, e foi no momento que eu falei para Deus assim, eu lembro que eu estava no pátio da escola, e eu falei assim, eu estava até varrendo, eu falei assim, uma casa de 300 metros, tinha um pátio que, na verdade, era uma garagem, e eu dizia que era um pátio. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho mais força. Se for algo do meu coração, que o Senhor feche essas portas. Mas se é algo do Senhor, o Senhor vai abrir todas as portas para mim. E a partir dali, quando eu entreguei para o Senhor, porque essa é uma virada. Sim. Quando você tem uma visão e você está dentro da vontade de Deus, a visão não é tua, a visão é de Deus. Sim. Então, eu entendi que a minha visão era uma visão de Deus. E principalmente quando uma pessoa entra e fala assim, ó, consagra ele. É porque ele queria mexer nas estruturas da escola. Então, ele realmente mexeu. E a partir dali, aí começaram a entrar alunos. Eu comecei a ver algo que eu não via. E no final do ano ali, eu tinha 10 alunos. Porque eu comecei no meio do ano, quando deu 6 meses, eu já estava com 10 alunos, uma escola pequenininha. E ao mesmo momento, Deus falou ali, foi uma coisa também que nós mudamos. Que eu senti foi... Deus falou comigo assim, você vai vender a sua casa e você vai comprar um terreno e vai fazer uma nova escola. Como que uma pessoa com 10 alunos pensa em vender a sua casa para comprar um terreno? Eu tinha uma casa muito boa perto, no bairro, né, onde meus filhos viviam muito bem, já estava há algum tempo. E aí eu falei para o meu marido, vamos vender a casa. E a gente cheio de dívida, ele falou assim, então vamos vender e vamos pagar as dívidas. Eu falei, não, nós vamos vender e vamos comprar um terreno e construir uma escola. Ele falou, quer dizer, vamos aumentar as dívidas. Foi isso. E aí eu coloquei, né? Eu falei assim, nossa, mas se for a vontade de Deus, se isso que está dando no meu coração, eu vou vender até o final do ano. Isso foi em outubro. Em novembro entrou uma mãe na escola e ela colocou o filho dela. E quando ela virou as costas, ela falou assim, e vai ficar pequena, hein? Eu falei, então, vai ficar tão pequena que eu estou vendendo a minha casa. Ela, onde? Eu falei, em tal lugar. Eu posso ver? Eu falei, pode. Ela foi no sábado na minha casa, ela olhou a casa, ela falou assim, eu vou falar para o meu noivo. Ela, resumindo, ela comprou a casa. Eu lembro que dia 23 de dezembro ela fez o primeiro depósito de sinal da casa. Deus provou para mim que era ele, porque eu falei para Deus, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer algo extraordinário. O que é algo extraordinário? Vender uma casa em um mês, sem você pôr uma publicação. Detalhe, até hoje essa mulher nunca morou na casa. Nossa. Ela ficou noiva daquele homem e ela separou do homem, vendeu a casa, dividiram e nunca moraram na casa. A casa foi feita para vender e comprar o terreno da escola. Nossa. Viramos o ano
ali foi em 2015, a escola já entrou com 45 alunos. Olha, uma escola pequena, Sim. de bairro. E ali, em 2015, a gente já com o terreno da escola, passamos aquele ano, né? Era tudo novo. E em 2016, eu lembro que eu fiz uma reunião, a primeira reunião de pais, eu falei para os pais assim, eu tenho essa foto, eu falei assim, o ano que vem, dia 6 de janeiro, nós estaremos no prédio novo. Eu não sabia que nós entraríamos numa crise, que era aquela crise de 2016. Aquela crise que ficou, que foi da Dilma. Sim.